Impressionantes, né? Mais de 7 milhões de pessoas morrem por ano no mundo em decorrência da poluição. Isso, esse número é um número muito expressivo, né? É como se todo o Uruguai, na realidade um pouquinho mais que o Uruguai, desaparecesse, né? E isso é devido ao fato de que a poluição, a queima de combustíveis fósseis e também biomassa passou a ser muito mais utilizado, empregado, e também porque houve, com o progresso da tecnologia de satélites, você consegue estimar a poluição sem a necessidade de ter um monitor de superfície. Ou seja, grandes áreas, principalmente dos países mais pobres, não tinham medidas de poluição. E com isso você tem, esses números são divididos da seguinte forma. Você tem, dessas 7 milhões de mortes, um pouquinho mais da metade, quase 4 milhões, são devidos à poluição dentro das casas. Principalmente por fogões de lenha ou carvão, ou mesmo comunidades que não têm tanto poder aquisitivo, elas vão queimar lixo na periferia das grandes cidades. Vão então fazer verdadeiros incineradores de lixo, fazendo que principalmente as mães, as mulheres que fazem a cocção e os filhos que ficam em torno recebam níveis muito elevados de poluição. E os outros 3 milhões e quase e meio são devidos à poluição dessa que a gente sente na rua, como você disse, não vê. Às vezes a gente descobre quando anda muito numa cidade poluída e passa um lenço no rosto e vai sentir aquela fuligem, que vai entrar nos nossos quase 100 metros quadrados de superfície pulmonar. Nós, para fazer frente às nossas necessidades fisiológicas, nós temos que empacotar 100 metros quadrados de alvéolos dentro do nosso tórax. E isso leva a uma inflamação subclínica, não dá febre, a gente não sente, mas também não sente febre quando, por exemplo, a obesidade é uma doença que provoca inflamação. Você comer uma comida muito gordurosa leva a uma inflamação. Então, só que a gente fica toda hora sendo bombardeado por isso. E como a poluição do ar, ela tem muitos dos componentes presentes no cigarro, é como se fumássemos um pouco, sem ter escolha. As nossas contas indicam que cada 2 horas que a gente perde no trânsito, numa cidade como São Paulo, por exemplo, você sem ter escolha fumou um cigarro. Ou seja, 2, 3 horas no trânsito te transformam num fumante leve. E isso é diferente do fumo, porque no fumo eu posso ter alternativas ou decisões individuais, enquanto que para evitar esse número de cigarros fumados equivalentes, né, sem que a gente tivesse escolha, você depende de políticas públicas. Ou seja, bebês, gestantes, indivíduos com doença respiratória crônica, indivíduos com história familiar de câncer, vão estar expostos, sem ter muita escolha, à poluição do ar. E o ar não tem fronteira, né? Não tem fronteira e mais, né? Não é que São Paulo, o Brasil está nessa situação. O Brasil melhorou do ponto de vista de poluição. Pelo menos nas cidades que têm séries históricas grandes, como São Paulo e Rio de Janeiro, você percebe que houve uma queda dos níveis de poluição, porque as indústrias migraram para fora das cidades. E os carros também melhoraram. Para você ter uma ideia, alguns carros, a marca, né, acompanha, já funciona há 30 anos. Mudou completamente a tecnologia. Mas um carro dos anos 80, em geral, emite 10 a 15 vezes mais do que um carro equivalente hoje. Mas nenhum carro emite perfume, né, por mais avançado que ele seja. E isso vai fazer com que, ou seja, essa melhora tecnológica, ela está sendo, digamos, oposta pelo aumento do número de veículos e também pelo congestionamento. Nós ficamos presos no congestionamento mais tempo e, consequentemente, ficamos no pior cenário, onde os poluentes são emitidos por mais tempo ao longo das nossas vidas. Uhum. Você já falou aí um pouquinho do que mudou nesses mais de 30 anos, né? No início eram as grandes indústrias, as grandes poluidoras, a grande preocupação, né? Isso. Veja, sempre a poluição, os relatos de poluição na espécie humana datam da Idade Média, que por causa do aquecimento, os relatos de Londres, né, que tem um clima, uma dispersão bastante desfavorável, falam que a Londres no inverno ficava com ar irrespirável.
E também foi em Londres o primeiro episódio clássico, onde em dezembro de 1952, em uma semana de smog, morreram 4.500 pessoas